Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quarta-feira da segunda semana da Quaresma. Estamos continuando a nossa preparação para a Páscoa do Senhor. Hoje temos diante de nós um texto tirado do capítulo 20 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Amados e amadas de Deus, temos diante de nós Jesus subindo para Jerusalém. É em Jerusalém que deverá acontecer a sua morte e a sua ressurreição. E aqui emerge bem a consciência de Jesus de que ele deve formar os seus discípulos. Ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Amados e amadas de Deus, é Jesus que deve formar o coração dos discípulos, é Jesus que deve formar os discípulos. E o que Jesus diz para os discípulos? Diz qual é o seu caminho, qual é o seu messianismo. Ele é o Messias servo, Messias que está subindo para Jerusalém. Em Jerusalém deve ser entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei, deve ser condenado à morte, deverá ser flagelado, crucificado e ressuscitará ao terceiro dia. Amados e amadas de Deus, Jesus é o Messias servo. Jesus é o Messias que veio fazer da sua vida um dom de amor, um dom de serviço. Jesus é o Messias que deve morrer pela salvação de todos, morrer e ressuscitar. Agora é interessante a atitude da mãe dos filhos de Zebedeu. Ela se aproxima de Jesus e pede para Jesus. O que ela pede para Jesus? Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Amados e amadas de Deus, Jesus diz que o seu messianismo é o messianismo do servo. A mãe dos filhos de Zebedeu quer poder para os seus filhos, quer que seus filhos tenham poder no reino de Jesus. Talvez ela pensasse que o reino de Jesus era um reino desse mundo, e ela quer que seus filhos sentem um à direita, outro à esquerda de Jesus. Jesus faz uma pergunta. Primeiro ele diz: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Quer dizer, por acaso eles podem participar da mesma morte que eu? E a resposta é: podemos. Eles responderam: podemos. Então Jesus diz que de fato vós bebereis do meu cálice,
mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita e à minha esquerda. Quer dizer, cabe ao Pai. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quer dizer, o Pai que conceberá sentar-se à direita e à esquerda de Jesus. Amados e amadas de Deus, Jesus é o Messias servo, os filhos de Zebedeu querem poder. A mãe pede para os filhos poder. E qual é a atitude agora dos demais discípulos? Eles ficaram irritados com os dois irmãos. Os filhos de Zebedeu querem poder, os outros ficam irritados. E o que Jesus diz para os discípulos? Vós sabeis que os chefes das nações têm grande poder sobre elas, os grandes as oprimem, entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que o caminho é o caminho do serviço. Quem quiser ser grande no reino de Deus, deve servir, deve fazer da vida um dom de serviço, um dom de amor. E conclui, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Jesus fez da sua vida um dom de serviço, um dom de amor. O discípulo, a discípula, é aquele também, aquela que deve servir como Jesus. A grandeza no reino de Deus está em servir, está em fazer da vida um dom de serviço, um dom de amor. Que este Evangelho nos ajude na nossa conversão, que ele nos ajude verdadeiramente a nos tornarmos servidores e servidoras como Jesus. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.